Olá, salve, salve, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço também com muito carinho ao convite da produção do Sinastro, do Estelário, para estar mais uma vez falando com vocês aqui a respeito de astrologia. E hoje o tema escolhido é Saturno. E eu escolhi falar para vocês dessa vez a respeito de Saturno, mas com um viés específico. Saturno ele é muito conhecido como o Senhor do Karma, um planeta que traz rigidez, que traz restrições, que traz limites, né? Um planeta com uma carga muito pesada. Mas não tem nenhum planeta, nenhum arquétipo na astrologia que seja 100% santinho e também não tem quem seja 100% malvado. Então precisamos fazer o que? Equilibrar de uma forma mais justa, de uma forma mais imparcial a visão positiva e a visão negativa que podemos ter de Saturno. O lado desafiador de Saturno ele existe, não vamos negar, não é passar a mão na cabeça das dificuldades, dos desafios que Saturno pode trazer. Mas precisamos ser justos com Saturno, precisamos ser justos com aquele que nos faz concretizar, que nos faz realizar, perseverar, ter determinação. E muitas conquistas, muitos sonhos que a gente conquista, eles estão também na conta de Saturno. Então hoje vamos separar o lado positivo do lado negativo de Saturno, mas vamos olhar única e exclusivamente para o lado positivo dele. Vamos passar ele pelas 12 casas astrológicas para ver como que ele pode nos ajudar em cada área da vida. As interações dos trânsitos de Saturno com os planetas natais. Também como que Saturno nos dá força em cada pedacinho da gente, principalmente nos planetas pessoais. Vamos falar um pouquinho do retorno de Saturno, tão falado retorno de Saturno. Saturno, que orbita entre Júpiter e Urano, ele demora aproximadamente 29 anos e meio para dar a volta pela eclíptica, uma volta em torno dos 12 signos astrológicos. Em cada signo ele fica aproximadamente 2 anos e meio e todo ano ele retrograda uma vez e cada retrogradação dura aproximadamente 5 meses. Saturno tem a representação de um processo psíquico que tem 3 etapas distintas. A primeira etapa é a introjeção dos valores morais, as regras vindas de fora, aquelas que a gente observa, a nossa observação de como o mundo lida com o conceito de certo, com o conceito de errado. Isso tudo influencia diretamente no nosso senso de limite e essa é a matéria-prima do nosso superego. Numa segunda etapa, a gente traz a experiência empírica. A vida traz experiências internas, mas agora a gente já tem uma base interior que faz com que os acontecimentos nos causem algum tipo de conforto ou desconforto psíquico. E essa é a base, esse é o alicerce do conceito de certo e errado, do conceito de limites e fronteiras entre o que pode e o que não pode. E num terceiro momento temos a definição. Temos o momento do nosso posicionamento, onde a gente escolhe, onde a gente define, onde a gente sentencia. E esse é o momento justamente que estamos nos impulsionando com mais força em direção ao nosso amadurecimento pessoal. Saturno é representante da ligação do princípio da matéria com o princípio do espírito. Ele é o personagem que conecta as necessidades da alma, né, que tem a ver com os karmas, né, com as possibilidades da vida encarnada propriamente. E isso faz de Saturno, né, o grande representante dessa dimensão do nosso tempo interno. Ele reflete os tempos dos processos da nossa consciência. Mas o mapa não traz apenas indícios sobre o que eu fiz em outras vidas, também fala do que eu não fiz. E aí, do ponto de vista da alma, a encarnação acaba acontecendo, se desenrolando, porque alguns processos evolutivos precisam ser vivenciados. E aí o nosso livre-arbítrio vai ser o grande gerenciador disso. Ele vai ser usado todo o tempo, todo instante para a gente explorar
todas as possibilidades, não é, da vida de acordo com esse rumo da evolução da própria alma. E aí, quando falamos daquilo que nos é mais importante, mais relevante, necessário, estamos expressando a nossa energia saturnina, é o valor que damos para as coisas da vida. E aí entra uma das grandes forças de Saturno, que vem com a capacidade de renúncia. Capacidade de renúncia é um nítido sinal da força de Saturno, é ele agindo de uma forma a reduzir nossas necessidades para aquilo que é absolutamente, estritamente necessário. Então, um processo de renúncia ao que é insuficiente. Quando a gente renuncia ao insuficiente, a gente acaba tornando tudo suficiente. E aí está a força mais essencial de Saturno. Ele nos oferece os caminhos de saída, caminhos de liberdade. A restrição, ela é uma percepção interna da conexão entre os desafios que nós temos e a ausência momentânea da força que é necessária para a gente vencer, para a gente despertar e superar esses desafios através dos ensinamentos do grande professor chamado Saturno. Então, Saturno escancara a força que a gente precisa despertar para criar um caminho de saída para os desafios pessoais. Saturno, ele não exige absolutamente mais do que a nossa alma, do que o nosso ser pode oferecer. Então, quando Saturno é positivo, quando temos uma postura positiva e assertiva com seus instrumentos, ele acaba funcionando como um grande condutor da nossa consciência aos segredos da evolução. Ele é o guardião dos segredos evolutivos, é ele quem sabe. Então, quem quiser aprender a ter acesso aos segredos da existência vai precisar de um pouquinho de esforço, paciência, determinação, disciplina, forças saturninas que não são negativas, diga-se de passagem, certo? Então, quando as vibrações ocorrem de forma negativa, é sempre uma falta nossa. E, em regra, essa falta representa um momento em que ainda estamos em aprendizado. E mostra o potencial a ser explorado, a ser constituído a partir do momento que escolhemos amadurecer e explorar caminhos mais construtivos e encarando a realidade de forma concreta. Os astros não determinam, né, as escolhas do livre-arbítrio. O livre-arbítrio se basta. Ele, em sua essência, ele é intocável, assim como suas responsabilidades, que vêm em decorrência do seu usufruto. É o que chamamos justamente de karma, que não é castigo, como infelizmente, simbolicamente, ainda está muito impregnado no inconsciente coletivo. O karma é só uma instância onde a consciência da alma se encontra com as necessidades evolutivas. É como encontramos as pautas e as lições específicas, né, para a gente vivenciar o livre-arbítrio enquanto seres encarnados. Saturno é ele quem promove a construção de toda a realidade prática daquilo que a nossa alma veio realizar. Quando a gente faz escolhas e a vida nos dá uma forma de pensar, uma forma de interagir, a gente está falando dele. Ele que nos traz identificações com rumos, com metas, com caminhos, com interesses, com as nossas ambições. É ele quem diz qual vai ser o caminho, qual é a direção. Ele é uma bússola nesse sentido, mas ele não diz como vai ser a jornada. Aí fica por conta do nosso livre-arbítrio. Ele mostra os desafios, né, e é onde esses desafios acabam trazendo um vasto cardápio de amadurecimento pessoal. Saturno no mapa, ele é um dos nossos principais centros de força, de poder, onde a gente quer crescer, onde a gente quer evoluir, é onde a gente canaliza os propósitos da alma, porque a vida mundana precisa se concretizar dentro da convergência evolutiva. É Saturno quem nos conduz aos nossos maiores anseios e ambições pessoais, os mais importantes de todos. Do lado positivo do Senhor do Karma, o Senhor do Tempo,
né? Saturno, professor, o mestre, ensinador, ele traz para a gente determinação, ele traz disciplina, perseverança, capacidade de realização, amadurecimento pessoal, quando encontramos presente dentro da gente, na hora de concretizar algum sonho, na hora de executar alguma ação que precisa ser realizada, que precisa trazer resultados. Saturno traz resultados. Agora ele pede que a gente se esforce, ele não deixa que nada seja de graça. Ou seja, enquanto falamos de Saturno, estamos falando de um esforço consciente e objetivo, de direcionamento do eu de forma consciente e objetiva. Saturno nos ajuda a encontrar respostas, a encontrar caminhos que nos levam à concretização de metas. É muito importante, é uma força que não é para qualquer planeta, certo? Vamos lá então passar definitivamente Saturno pelas 12 casas astrológicas. Saturno na casa 1, a casa do eu, da minha personalidade, da minha persona. Saturno traz para esse nativo força, resistência, capacidade de realização, perseverança, determinação, disciplina, um comprometimento de forma responsável com aquilo que deseja, com as suas próprias ambições. Acaba sendo uma força bastante interessante de ter na casa 1 quando utilizada em seu lado mais positivo. Na casa 2, Saturno traz uma capacitação para esse nativo se fazer por si próprio, né? Esse nativo ele gosta de receber financeiramente pelos próprios esforços, ele aceita muito bem a questão do fazer por merecer, isso é muito natural, é um sinal de maturidade, e essa vibração saturnina na casa 2 traz perseverança, traz paciência, traz uma disciplina para se conquistar as ambições pessoais que tendem a ser alcançadas. Saturno ele prefere não ser ajudado quando ele está na casa 2, ele gosta de assumir responsabilidade, ele gosta de construir com seu próprio merecimento a fonte de renda, a fonte de obtenção de prosperidade. E leva a sério a sua ligação com a matéria de forma que pode ser um Saturno provedor. Se é uma pessoa que já trouxe para si essa prosperidade, ela pode também servir de porto seguro ou fazer um papel de provedor mesmo, de um sustentáculo para alguém que precisa, para um familiar, para algum amigo, para um parente, para um cônjuge, por exemplo. Saturno na casa 3 traz um fluxo mais sólido, mais consistente para o pensamento, para os processos de comunicação. As ideias que surgem para um nativo de Saturno na casa 3 têm essas ideias que precisam de aplicação prática, ideias voltadas para serem realizadas. Dificilmente o Saturno na casa 3 tem ideias mirabolantes e utópicas, sempre tem um senso prático, sempre tem um objetivo prático também. E em geral, por conta disso, as ideias que um Saturno na 3 tem são muito passíveis de serem canalizadas através de uma ação, através da iniciativa, para o plano prático, para serem implementadas. Então tem sempre um ponto de partida interessante aí no Saturno na casa 3. E quanto mais o tempo passa, Saturno na casa 3 mais gosta do conhecimento, mais gosta daquilo que sabe, mais gosto pega por aprender, por ensinar, por esse fluxo de troca de informações. Saturno é credível, Saturno na casa 3, ele é percebido como alguém que quando fala, quando se expressa, está levando a sério aquilo que fala, é comprometido com o que fala, não é um Saturno que gasta latim à toa, né, só gosta de falar, de se expressar quando é algo sério, algo consistente, algo que faça com que ele se sinta impelido a se comunicar e se posicionar. Saturno na casa 4 pode ter trazido para esse nativo, numa idade mais tenra, uma força de amadurecimento, um impulso para amadurecer mais rápido do que a média,
mas é uma força que nunca mais se vai. Esse amadurecimento vem, a capacidade então de se disciplinar, de assumir responsabilidades, de lidar com as questões mundanas e práticas da vida, essas capacidades nunca mais se extinguem, nunca mais se vão. E muitas pessoas demoram muito para alcançar esse nível de maturidade que o nativo de Saturno na casa 4 já vem com ele desde os primeiros anos, as primeiras fases da vida. Esse pai desse nativo também pode ter sido uma figura presente, uma figura sólida, uma figura que assumiu as responsabilidades de pai, que não teve dificuldade de estar ali como provedor e sempre que precisasse dar orientações e ensinamentos, se fez presente. É um Saturno presente na casa 4, afinal de contas. Quando esse nativo se encontra com o rumo, com o propósito da própria alma, ele se compromete, ele se coloca à disposição com total entrega e a sensação de pertencimento e de relevância no mundo. É um posicionamento que faz com que esse nativo nunca desista dele. Ele adquire a força desde cedo e nunca mais ele desiste de si mesmo. Então é uma capacidade de resistir, uma capacidade de enfrentar, uma capacidade de realizar que vem desde as primeiras fases da vida. Na casa 5, Saturno traz um senso de responsabilidade afetiva no campo das paixões. Então alguém que tende a oferecer segurança para a pessoa com quem se relaciona, por quem se interessa, por quem se apaixona. Também é uma presença marcante na hora de criar os filhos, uma pessoa presente, uma pessoa que traz orientação, que traz ensinamentos para os filhos, uma pessoa que persevera nos seus projetos pessoais, não deixa seus anseios, seus projetos para trás, ela persiste, ela se compromete, ela se determina a realizar. A casa 5, a gente se expressa pela casa 5. Então o Saturno na casa 5 precisa se expressar de algum jeito. E essa forma de se expressar vem também através do esforço, através do talento, da paciência, da perseverança. As criações que vêm do eu, elas constroem algo, elas deixam legado, deixam ensinamento aos outros. Não é qualquer coisa que é criada, que é gerada, que é colocada para o mundo a partir de um Saturno na casa 5. Saturno na casa 6, a pessoa fica detalhista, fica produtiva, fica atenciosa, ela tem uma capacidade de produzir, de realizar dentro da rotina muito grande. Também tem de ser uma pessoa preocupada com a própria saúde, uma pessoa que tende a cuidar da própria saúde. Então Saturno ali traz um comprometimento com o saber a respeito do próprio corpo, a respeito de como está o próprio estado de saúde. Também faz esse nativo ser um colega de trabalho responsável, parceiro, sério, dedicado. Se você precisa que alguém faça algo e que não dê chabu na questão profissional, uma pessoa que tem o Saturno na 6, ao pegar a coisa, ao se comprometer, ela vai te entregar. Saturno também traz na casa 6 uma relação muito especial, muito próxima, muito íntima com os animais domésticos, com o cachorro, gato, com os pets de forma geral. Os pets são filhos para todos, mas esse nativo de Saturno na casa 6, ele sente com mais intensidade esse senso de paternidade, de responsabilidade com os animais domésticos. Não é incomum um Saturno na casa 6 se comprometer com a causa animal, então protetores, animais e pessoas que trazem para o dia a dia algum tipo de senso de comprometimento, de responsabilidade pessoal com os animais domésticos. Saturno na casa 7, esse nativo acaba tendo do outro diretrizes para aprender a lidar com esse outro, para aprender a sempre aprimorar o trato com o outro. Então essa é uma pessoa que tende
a se comprometer, tende a colocar sua força à disposição dos relacionamentos pessoais. Uma parceria amorosa que precise, por exemplo, do seu apoio, vai ter esse apoio, vai ter esse suporte. Saturno na casa 7 estará ali presente para esse parceiro ou para essa parceira. Então, na casa 7 existe uma natural sugestão de estabilidade, de busca por relações estáveis, por relações mais conservadoras, por relações mais longevas. E por isso, às vezes, o nativo de Saturno na 7 pode buscar pessoas mais velhas para se relacionar, com alguma diferença de idade, assim, em geral, de uma geração mesmo, diferença geracional de idade, por conta de uma sensação inconsciente de segurança, de solidez, de uma pessoa mais velha não é tão aventureira ou dada a instabilidades. De qualquer forma, os relacionamentos são vias, são campos, são ambientes de amadurecimento pessoal. Quanto mais o tempo passa, mais as relações ficam leves, mais elas ficam encaixadas, mais elas ficam maduras e satisfatórias. Então Saturno na casa 7 acaba fazendo com que suas relações sejam que nem vinham. Quanto mais o tempo passa, mais gostoso fica, mais sólidas essas relações ficam também. Um outro viés é que essa relação também, claro, desejada, também pode vir um pouco mais tarde na vida, num momento de maior maturidade desse nativo, quando ele já se sente pronto para construir uma relação sólida, uma relação longeva. Saturno na casa 8, esse nativo valoriza muito as ligações íntimas que tem. Esse Saturno também é muito bom para esse nativo administrar valores dos outros, pessoa que cuida do dinheiro do outro. Então essa responsabilidade saturnina ali na casa 8, na casa da posse dos bens dos outros. Também é um posicionamento que traz uma coragem muito forte para esse nativo buscar explicações sobre a vida, sobre a morte, coisas que em geral os outros não têm muita disposição em pesquisar, em buscar entender, compreender. Então traz uma profundidade, traz um conhecimento, traz possibilidade de avanços e até legados, de repente, de pesquisas realizadas em assuntos cujos conteúdos sejam mais polêmicos ou mesmo tabus sociais. Então a possibilidade de contribuição social por conta de aonde Saturno se permite perambular nesses mundos mais sombrios, mais difíceis, né? Isso pode ser maravilhoso. Saturno na casa 9 traz um pouco aquela vibração de São Tomé, o ver para crer. Isso acaba impulsionando muito a busca por conhecimento. Então são ótimos pesquisadores, pessoas que às vezes passam a vida inteira dentro do mundo acadêmico e acabam trazendo boas contribuições, legados bem relevantes. São pessoas que em geral conhecem profundamente assuntos que são restritos a minorias, assim, até pela profundidade, pelo comprometimento com o qual se encara as próprias pesquisas e os próprios estudos. Na casa 9, Saturno tenta andar na linha, né, em relação àquelas regras, os limites sociais, as leis vigentes. Ele tenta ser disciplinado, então são pessoas cuja vibração positiva de Saturno na casa 9 acaba sendo, é mais difícil tomar uma multa, é mais difícil acabar transgredindo algo que considera importante como limite das leis, sejam espirituais, sejam sociais. Pessoas que gostam de planejar o seu futuro no longo prazo, né, têm boas possibilidades em conseguir realizá-lo. Então são pessoas que perseveram com o passar do tempo nessas conquistas, nessa estruturação da vida, seja material, seja emocional, seja profissional. Qualquer futuro ele acaba sendo bem planejado e perseverado por esse nativo de Saturno na casa 9. Na casa 10, Saturno promete uma carreira sólida, um senso de responsabilidade, de comprometimento, de disciplina,
e o senso de administração, de organização, desse passo a passo da evolução da própria carreira, ele é muito elevado no Saturno na 10, e isso acaba dando garantias de que o sucesso ele é muito provável, apesar de vir de uma forma às vezes um pouquinho mais lenta, devagar e sempre, mas com consistência. O Saturno na 10 sabe ensinar, são ótimos professores, então ensinar o que conhece é algo muito prazeroso, inclusive, para quem tem Saturno na 10. E esse senso de progressão, um senso de esforço próprio e merecimento, ele acaba também repassando para os outros, acaba também fazendo com que a sua própria trajetória seja exemplo, deixe legado para o outro. Por outro lado, a figura materna ou paterna também podem ter sido provedoras de conceitos importantes para a vida adulta, como paciência, perseverança, disciplina, resiliência, foco, determinação. Então, são bons professores, são bons executivos, são bons em qualquer profissão que tenha um senso de construção, seja material ou simbólica. Isso, o signo onde estiver Saturno vai acabar dando essa opinião mais específica para a gente. Saturno na casa 11 pode trazer uma canalização da persistência, da disciplina, desse senso de responsabilidade, comprometimento, mas com causas coletivas, causas sociais e não causas pessoais focadas no eu. Então esse esforço saturnino ele acaba sendo direcionado para o coletivo. Essa área da vida vai solicitar esse esforço, vai solicitar aquela coisa do faça por merecer, mas esse fazer por merecer não é por si próprio, esse fazer por merecer é por uma situação coletiva, por uma ideia coletiva, por uma bandeira coletiva. Então, traz na casa 11, Saturno traz essa capacidade de oferecer suporte, de oferecer solidez e estabilidade, conhecimento que seja, aos grupos, às coletividades. Em geral, os amigos reconhecem nesse personagem alguém mais sério, alguém mais credível, alguém que pode oferecer uma ajuda consistente, um auxílio que seja relevante no plano prático. E é sentido sério, né? Ele tem esse sentido sério e presente, ele é uma pessoa presente quando o amigo precisa. Saturno na casa 12, a pessoa pode ter uma psique um pouco mais forte, mais resistente, um pouco mais tenaz. Então são pessoas capazes de trabalhar às vezes em situações difíceis, dolorosas, né? Uma situação de energias muito sombrias e densas, como uma prisão, uma instituição, um manicômio psiquiátrico, uma clínica para drogaditos, ou mesmo situações em que o ser humano esteja desfavorecido de alguma forma, ou em situações de risco mesmo. Existe nesse nativo uma sabedoria nata também em relação a crises, como lidar com crises, né? Tem uma resistência natural às próprias capacidades de fuga, né? Tem uma casca mais grossa assim que qualquer pressão para fugir da realidade ela encontra com Saturno na casa 12 uma resistência maior. Em geral são pessoas que podem ajudar o outro e quando ela se esforça em ajudar o outro, acaba trazendo para si mesmo sentimento de pertencimento. Na casa 12, o tipo de ajuda que se dá é ajuda em questões mais sutis ou nessas questões institucionais. Pode ter a ver com o inconsciente, com a psicologia, com a espiritualidade, com situações mais abstratas. Mas o fato de ser Saturno, o tipo de força, de auxílio, de solidez, tem que ser consistente, tem que ser relevante e de alguma forma tem que estar ligado ao mundo prático. O autoconhecimento também acaba se dando em nível muito profundo. São pessoas que pesquisam muito a respeito de si mesmas. Então, quanto mais o tempo passa, mais se conhece, mais esse corpo psicológico, esse autoconhecimento trazem uma sensação de bem-estar, de encaixe e de serenidade interior. Em relação aos trânsitos ou mesmo progressões
Saturno, onde ele passa, ele solicita apenas comprometimento com os próprios aprendizados, com um despertar dessas forças internas que representam e simbolizam o nosso amadurecimento pessoal. Então, se isso estiver ok, ele dá suporte, seja lá onde for, em que área da vida que for, aonde ele se encontrar, ele vai trazer suporte, ele vai trazer ferramentas, instrumentos de realização, de concretização. Ele fica em média 2 anos e meio em cada casa, então é o período que a gente tem para aproveitar Saturno, para estruturar, para construir, para dar solidez, para dar estabilidade, seja lá em qual área da vida que for. Saturno sempre, absolutamente sempre, deixa legado, ele sempre deixa algo consistente, sempre deixa uma força que a gente nunca mais perde. Isso acontece também nos trânsitos. Então, durante esse período de 2 anos e meio em que ele está atuando dentro de uma área da nossa vida, é o momento em que a gente tem para estruturar, para se esforçar, para invocar dentro de nós a disciplina, a perseverança, a persistência, o não desistir, para a gente poder realizar e atingir nossas metas. Quando ele interage nos trânsitos com planetas, principalmente os pessoais, ele fornece a cada um de nós justamente esse tipo de força. Quando a gente fala do posicionamento de trânsitos, por exemplo, de Saturno nas casas astrológicas, ele vai estar de alguma forma trazendo componentes saturninos para aquela área da vida. A interação com planetas natais interfere diretamente na nossa capacitação, no nosso amadurecimento. Os planetas são pedacinhos do eu, né? E as casas são as áreas da nossa vida. Então, há esses 2 caminhos para a gente analisar os benefícios de Saturno. Assim como foi a nossa proposta até agora, vamos abordar apenas as interações positivas de Saturno com os nossos planetas natais. As interações dos trânsitos de Saturno com o planeta natal têm a duração média de 8 meses. Lembrando, relembrando, trânsitos de Saturno pelas casas astrológicas, 2 anos e meio em média. O tempo que Saturno afeta um planeta natal por aspecto dos trânsitos é uma média de 8 meses. Nas progressões, os efeitos são os mesmos, assim, o que muda é o período da vigência de acordo com a progressão estudada e de acordo com o momento da vida de cada um. Vamos então falar um pouquinho a respeito de como Saturno afeta nosso Sol, nossa Lua, Mercúrio, Vênus e Marte de forma positiva. Saturno, beneficiando o Sol, ele traz seriedade, traz uma capacidade do Sol usufruir da sua coragem impetuosa em função de objetivos, de metas, traz um senso de direção mais definido. É uma interação que traz seriedade, onde a seriedade é importante, ela vai ter esse apoio natural dessa interação positiva com Saturno e o Sol. Já na Lua, Saturno amadurece o nosso corpo emocional. Então ele traz uma serenidade interior na hora de lidar com situações de emoções intensas. Ele segura a onda internamente para poder trazer os melhores rumos práticos para situações. Saturno segura a onda, né, dessa sensibilidade da Lua, faz com que ela absorva as experiências da vida sem muita abertura para a infantilidade, mas reagindo com praticidade, com o senso do que precisa ser feito, de que rumo que se deve tomar e com um espírito de comprometimento, disciplina e perseverança. Nosso corpo emocional ele fica mais tomado dessas capacidades. Já na interação com Mercúrio, Saturno ele traz foco para o pensamento. A comunicação acaba também tendo sempre um elemento de aprimoramento, de construção, de informação. Assim como Saturno na 3, né? Dificilmente vai gostar de falar coisas à toa, de gastar latinha à toa, né? Então, pensar e se comunicar são atos que são encarados com responsabilidade, com seriedade. Também são ótimos professores e têm
naturalmente o senso didático, né? Capacidade de adaptar os seus conceitos e seus conhecimentos nas diferentes situações de vida, né? Ele pode ensinar algo, seja para uma pessoa de nível social e conhecimento muito baixo, como vai ter capacidade de falar sobre algum assunto com alguém já mais erudito em seus conhecimentos. Então, Mercúrio ajuda Saturno a se subdividir de forma útil em situações diversas, em contextos diversos. Então, esse Saturno acaba ficando mais adaptável para poder se organizar, para poder colocar as coisas mundanas e práticas da vida em dia. Numa interação positiva entre Saturno e Vênus, a troca afetiva e o trato com o outro ficam permeados por um cuidado, pelo senso de responsabilidade, e em caso de trânsito pode ser, por exemplo, um momento de dar maior solidez para as próprias relações interpessoais, para o jeito de lidar com o outro, para as relações amorosas também de forma mais específica. É um momento de criar laços, vínculos, uma percepção da importância de permanecer, estar junto com o outro. Então, para quem tem esse posicionamento, ou quem está passando por esse posicionamento nos trânsitos, pode ser uma boa hora para casar, para planejar a estruturação da relação, a estruturação dessa troca afetiva, né? Saturno traz amadurecimento e traz também uma capacidade de dar o próximo passo, que pode ser também no sentido de se comprometer com as próprias relações de um jeito mais formal, digamos assim. Saturno mais capaz de lidar com as finanças, com as contas, com as administrações materiais. Então, ou um bom momento para criar essa força de construção, mesmo resistir a momentos financeiramente adversos. Pode também, no caso de trânsito, trazer uma reestruturação do conceito de possuir. Um aprendizado, digamos assim, saturnino pode trazer essa compreensão a respeito de prosperidade, a respeito de renda para os eixos, digamos assim. Numa situação positiva entre Marte e Saturno, Marte ganha consistência, ganha capacidade de concretizar, de terminar aquilo que começa. Marte representa o início, começar, e de repente o fogo e palha não dá uma consistência, uma longevidade. Saturno vai trazer isso para a ação, vai trazer perseverança, vai trazer capacidade de se manter dedicado e comprometido com uma causa, com uma meta, com um sonho, com um anseio. Então Marte ganha um senso estratégico e acaba elevando muito o potencial de realização que ele tem. Marte fica exaltado em Capricórnio, lembrando disso, e é o signo que é regido por Saturno. Marte em Capricórnio também traz essa capacidade de concretização mais intensa. Em caso de trânsito, o momento acaba sendo então bom para dar um impulso forte naquilo que precisa ser estruturado, naquilo que precisa ser construído. Então é hora de aplicar com intensidade, com dedicação, sua capacidade de vencer obstáculos e desafios, de se esforçar, de buscar aquela situação de merecimento, de fazer esforço para poder alcançar as metas. E agora essas vitórias podem vir também com realizações muito grandes, porque esse Marte ele acaba se misturando de forma positiva com um outro planeta que é também muito ambicioso. Então são dois ambiciosos que se unem em prol de um mesmo objetivo, de uma mesma direção ou realização. Nós vimos até agora como Saturno beneficia uma área da vida da gente de acordo com o posicionamento dele por casa astrológica. Nós vimos também até o momento como Saturno pode favorecer um planeta pessoal,
como ele pode fortalecer o eu a partir de uma interação positiva com o planeta pessoal. No caso de uma sinastria não é diferente, como Saturno vai beneficiar. Só que isso vai para o campo das interações. A sinastria é uma comparação de mapas, onde vemos aonde esses contatos astrológicos, aonde essas relações, aonde essa relação interpessoal, digamos assim, tem seus pontos mais facilitados, que fluem de uma forma mais natural, e aonde tem seus desafios. Então, no caso de uma sinastria, Saturno é o ponto pessoal que vai oferecer ao outro, seja quem for, segurança, estabilidade, uma capacidade e senso prático para administrar essa relação. É uma posição que é boa para dar direcionamentos, para oferecer exemplos de consistência para o outro seguir e também encaminhar um desenrolar de uma relação mais sólida. Um bom interaspecto com Saturno é sinal de longevidade, um favorecimento para a longevidade de uma relação. Retorno de Saturno é uma fase que a gente passa mais ou menos entre os 28 e 30 anos de idade, depois perto dos 60, perto dos 90 anos também. O retorno de Saturno é quando Saturno ele dá a volta na eclíptica e ele retorna ao ponto em que ele estava quando a gente nasceu. E esse momento, que dura mais ou menos 2 anos em cada um dos retornos de Saturno, traz uma necessidade de despertar forças internas em função do amadurecimento pessoal. Isso no retorno de Saturno dos 30, dos 60 e dos 90 anos, cada qual no seu momento. O mais conhecido deles é o primeiro retorno de Saturno, que é quando o ser humano ele faz 100% do download da vida adulta, quando a vida adulta cai de forma mais forte no nosso colo. Pode ser uma situação de casamento, pode ser um filho que venha, pode ser um sair da casa dos pais, onde sempre morou, alguma responsabilidade de com adulto, alguma situação de com adulto fica mais forte, mais evidente e traz para a gente a necessidade de despertarmos forças internas para lidar com esse momento, com essas demandas de uma vida adulta. E isso acaba sendo, durante o processo do retorno Saturno, um pouco custoso, é sentido como sacrificante, né? Todo mundo tem essa sensação de desgaste nesse processo. Todo mundo reclama um pouquinho do retorno Saturno, mas ninguém devolve, né, aquela força que ele deixou ao despertar na gente essa necessidade de evoluirmos e amadurecermos. Ninguém devolve isso. Então Saturno, seja aqui, seja ali, seja acolá, seja no retorno Saturno, seja no trânsito, nas progressões, quando ele está fazendo uma boa expectação, quando ele está direto, acaba trazendo muita força de realização. Enfim, Saturno ele tem muitas coisas boas e positivas também para a gente observar. Quando a gente nasce, de imediato a gente já começa a viver os processos de Saturno na nossa vida. Em primeiro lugar, recebe o corte no cordão umbilical, onde a gente assume a responsabilidade pela vida e pela encarnação através da aquisição da individualidade física. Mais para frente vem o desmame, o fim da amamentação. Mais para frente, um pouquinho, vem a necessidade de sairmos do seio familiar, interagir com pessoas desconhecidas, quando vem a socialização com a escola. Vem a vida estudantil, e no final dela, da vida estudantil, estamos aí batendo na porta da vida adulta, com as escolhas profissionais, com a aquisição de responsabilidades, com o pensamento também muitas vezes voltado para a construção de uma família ou de uma carreira. E buscamos sempre nossa evolução, nosso constante aprimoramento e aprendizado. E isso durante uma carreira inteira, durante uma vida inteira a gente faz isso, a gente busca isso.
E aí vem a aposentadoria. Aposentadoria, a gente tem a responsabilidade de escolher de novo, né, o que vamos fazer para o resto da vida. Isso muitas vezes sincroniza até com o segundo retorno de Saturno, que acontece entre os 58 e 60 anos. E acaba sendo uma questão que remete o ser humano nessa fase aos tempos de adolescência, onde a gente estava escolhendo o que a gente ia fazer no futuro. Percebem, pessoal? Então, em absolutamente nenhum momento da vida a vibração de Saturno tá fora, está ausente. Em nenhum momento ele deixa de ser importante, ele deixa de ser fundamental na nossa vida, na vida de todos nós. Nesse momento, qualquer energia que solicite maior disciplina, perseverança, que exige da gente o nosso esforço, é naturalmente vista como alguma coisa que limita, alguma coisa que restringe, uma energia castradora e muitas vezes visto como algo do mal. Muito longe disso, assim, muito, mas muito longe disso. É por isso que escolhi falar hoje apenas bem de Saturno, para a gente fazer um exercício, para a gente trazer um equilíbrio maior, uma justiça maior na hora da gente analisar qualquer circunstância, qualquer influência daquele que é nosso mestre, daquele que é nosso professor, aquele que nos dá força, resistência, perseverança, aquele que nos municia de força de vontade, determinação, que ninguém tira da gente. Isso tudo quem dá pra gente é Saturno. Então ele nos dá instrumentos, ferramentas para lidar com a realidade concreta, ele dá tudo que a gente precisa. Ele garante que a gente tenha nosso amadurecimento, e garante que a gente tenha oportunidade de estruturar qualquer coisa que seja difícil na nossa vida. E aí a disciplina começa a se justificar, porque ela é em prol dos nossos próprios anseios, dos nossos próprios sonhos. E também ajuda a gente a respeitar os limites dos outros, isso ajuda nas relações interpessoais, no convívio com o diferente. Saturno nos coloca em caminhos produtivos, caminhos focados na realização, na concretização. Saturno norteia a nossa ambição, nossos rumos, e o amadurecimento diário que ele nos dá é para nos preparar para a vida, simplesmente. Não tem uma vitória que a gente tem na vida que não tenha Saturno metido. Nosso merecimento, nosso esforço está intrinsecamente ligado a Saturno, o Senhor do Karma, o Senhor do Tempo, nosso grande professor. Pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, seguem aí para vocês os meus contatos. Grande beijo no coração de todos, fiquem com os anjos.